Boa noite a todos. Boa noite. Não. Prazer para mim estar mais uma vez aqui com os irmãos. Eu já sou um pouco rouco por natureza e de ontem para hoje parece que um resfriado aqui me pegou, está um pouco congestionado. Espero que não atrapalhe muito os ouvidos, né? Não é gostoso ouvir esse bichinho de vez em quando, né? Do ran-ran. Mas que Deus possa nos ajudar na exposição da sua palavra nesta noite. Eu não vou arriscar fazer que nem o irmão Maurício, combinar horário com vocês, não. Comigo é um pouco difícil. Ele é mais controlado, ele tem mais disciplina. Mas espero não avançar, tá? Se Deus quiser, a gente vai parar dentro do horário. E digo também que é um prazer estar com vocês e dividindo o púlpito do nosso irmão Maurício. Eu acho que já tem mais de 40 anos que nós gozamos de comunhão, moramos ali perto, e é um irmão que nós amamos muito e apreciamos o ministério dele e o exemplo de vida que ele tem. Isso não é só aqui, não. A gente conhece o Maurício, tanto é que eu não o chamo de Carlos Maurício, lá ele é conhecido na região como Maurício, mas a vida dele é uma pregação e isso é muito importante dizer aqui. Bom, como já é sabido, nós vamos aqui nesse momento anunciar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E a maneira como Deus escolheu para que o Evangelho fosse anunciado é pela pregação. Pela pregação. O mundo não pode conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os homens e salvar a humanidade pela loucura da pregação. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele faz algumas perguntas e ele diz: como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão daquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? A pregação, ela pode ser feita de mais de uma maneira, mais de uma forma, mas normalmente a pregação ela vai ser feita às vezes de uma maneira individual ou com algumas pessoas numa casa. Nós temos exemplos disso tanto nos evangelhos como em Atos dos Apóstolos, o evangelho sendo anunciado para uma pessoa, o evangelho sendo anunciado em uma casa e o evangelho sendo anunciado de uma maneira pública, onde muitas pessoas estão ali com o propósito de ouvir o evangelho. Mas sempre é pela pregação. Pode ser numa conversa, mas pelo proclamar do Evangelho. E hoje à noite, então, eu estou dizendo isso porque nós vamos fazer uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E nós temos nesse capítulo que vamos ler uma boa porção dele, nós temos uma pregação. A pregação do apóstolo Paulo na cidade de Antioquia, na sinagoga de Antioquia, na Pisídia. Na Antioquia, numa região, não importa isto agora. Uma pregação registrada nas Escrituras do apóstolo Paulo. Certamente, aqui temos a essência da pregação, ou como nós poderíamos dizer, o resumo da pregação, os pontos que Paulo destacou. Então, a leitura desse texto já é uma pregação se você estiver atento. Então, vamos começar a leitura no versículo 13. Atos, capítulo 13, versículo 13, e nós vamos ler um texto bastante extenso, é a pregação, e mais um pouquinho, até o 43.
E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele que não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas, que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro salmo diz: não permitirá que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga,
Muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Até aqui, Deus possa abençoar, aplicar a sua palavra aos nossos corações nesta noite. Eu quero destacar, não é que vamos ficar neles, mas eu quero destacar 3 versículos dessa leitura, pois aqui temos, como já disse, uma pregação, vamos dizer assim, do Evangelho, uma anunciação de Cristo como o Salvador. E houve resultado. No verso 43, nós lemos que muitos dos judeus, dos prosélitos, que eram gregos, prosélitos religiosos, gregos gentios, seguiram Paulo e Barnabé e foram exortados a permanecerem na graça de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E os versículos é justamente o versículo 26, onde Paulo vai dizer: homens e irmãos, filho da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. A vós, tanto judeus como aqueles que temem a Deus, aqueles mesmo que não sendo judeus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. E com certeza podemos dizer hoje à noite, a nós, a vós, a nós, a todos nós, nos é enviada a palavra desta salvação. Esse é o propósito da pregação. No versículo 38 nós lemos: seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este Senhor Jesus Cristo, este Jesus, se vos anuncia a remissão dos pecados, ou como talvez outra versão vai dizer, o perdão dos pecados. É nesse nome, é no nome de Jesus que se vos anuncia o perdão, a remissão dos pecados. E o verso 39, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado, por meio de Jesus Cristo, é justificado todo aquele que crê. Todo aquele que crê é justificado por ele. Então a salvação, a palavra, a mensagem, a palavra dessa salvação, o perdão, a remissão dos pecados e a justificação do pecador culpado e justificado diante de Deus, é todo por meio do Senhor Jesus Cristo. É por meio dele. Não há salvação em nenhum outro. Não há outro meio, né? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Então aqui temos uma pregação. Temos um modelo de pregação. Um exemplo de uma pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, ele tem uma preocupação tremenda. Ele está admirado, ele está pasmo. Por quê? Porque os Gálatas que ouviram o genuíno Evangelho, que ouviram a pregação da salvação pela graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, estavam agora deixando o Evangelho, o Evangelho de Deus, o Evangelho da salvação, para um outro Evangelho, um Evangelho deturpado, um Evangelho torcido, um Evangelho contaminado, um Evangelho que Paulo diz: seja anátema quem anuncia esse Evangelho, seja maldito. Por que Paulo está preocupado? Essa grande preocupação, porque se não for anunciado o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não tem como ser salvo. Não tem como uma pessoa ser salva se ela crer num falso evangelho. Se ela crer num evangelho que o incentiva só a prosperidade. O evangelho que o incentiva só ao bem-estar. O evangelho que só aborda a questão da saúde física. Não estamos dizendo que essas coisas não faz parte da nossa vida, mas
Não é esse o evangelho. Paulo vai dizer ali que o evangelho, lá em Gálatas, o evangelho que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, o evangelho que eu recebi, eu vos anunciei. E Paulo ousa dizer, o Espírito Santo faz com que ele escreva o seguinte: se um anjo do céu, ou se nós mesmos vos anunciarmos outro evangelho, além do que está, dos que foi anunciado, seja anátema. Não tem outro evangelho, não importa quem anuncia. Mesmo que um anjo viesse do céu, mesmo que Paulo se levantasse numa outra vez e diz, olha, agora eu tenho um evangelho um pouco diferente aqui, ele está dizendo, seja anátema. Porque o evangelho que era para anunciar está anunciado. Naquela mesma carta aos Gálatas, nós vemos que o apóstolo, ele sobe a Jerusalém para ter com os que foram apóstolos antes dele. E a preocupação dele é a mesma. Ele sobe para saber se aquele evangelho que ele está pregando era o mesmo evangelho que os apóstolos pregavam. Ele tinha que se certificar disso. Não pode ter dois evangelhos. Não pode alguns apóstolos pregar o evangelho e ele pregar outro, e ele vai lá, e ele se certifica, e ele fica satisfeito porque ele viu o evangelho que o Senhor me confiou para pregar aos gentios, é o mesmo evangelho que o Senhor confiou a Pedro para pregar aos judeus. É o mesmo evangelho. Não é outro evangelho. E nós temos que parar e fazer a grande pergunta, e nós hoje? Como que nós vamos saber o evangelho que estamos ouvindo ou que estamos anunciando, se é o genuíno evangelho? Como vamos saber, irmãos? Como é que nós sabemos, quase 2000 anos depois, se o evangelho que se prega hoje é o evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da salvação? Porque nós temos certeza que muitos outros evangelhos estão sendo pregados. E não estamos falando a tom de crítica, mas de aviso solene. Há muitos evangelhos que são outros evangelhos deturpados, adulterados, que estão sendo pregados e não pode salvar. Não está aqui em jogo uma questão de quais mentes mais nobres, mais sábias estão pregando esse ou aquele evangelho. O que está em questão é o evangelho que você tem ouvido. É o evangelho que te salva ou é o evangelho que te engana? Isto é muito sério. E a pergunta permanece, mas como vamos saber? E eu vou sugerir uma coisa que para mim é convincente, é suficiente, e eu não preciso mais do que isso. As Escrituras, logicamente, vai nos apresentar. A carta aos Romanos é o maior tratado do verdadeiro evangelho que nós temos, mas eu vou me deter no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, nós temos 5 pregações do evangelho registradas. Esta e mais 4. Nós temos 3 pregações de Pedro registrado. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 10. Pode ler depois. Nós temos 2 pregações de Paulo registrado. Capítulo 13, capítulo 17. Quando ele prega ali em Atenas. E os irmãos estão pensando, mas espera aí, não é só essas 7, não. Não, existem algumas defesas de Estevão, de Paulo, de Pedro, diante das autoridades, eles estão se defendendo, e nessa defesa eles também anunciam o evangelho. Eles também falam do evangelho que eles estão pregando, e é a mesma coisa. E além disso tem alguns resumos, ou algumas situações onde é dito, Paulo chegou em tal lugar e pregou isso. Não descreve a pregação, mas descreve o resumo daquilo. De Filipe, anunciou-lhe a Jesus ali para o etíope, o eunuco. E assim, lendo o livro de Atos, considerando essas 5 pregações, 3 de Pedro, 2 de Paulo, considerando as defesas de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, de Estevão, considerando essas menções daquilo que eles pregavam, junta tudo e você vai falar assim, aqui temos o modelo, aqui temos o exemplo. Parece que as pregações de Pedro e de Paulo era copiar e colar, com algumas diferenças, não divergências.
algumas diferenças na maneira de falar, algumas ênfases diferentes, mas era a mesma mensagem, a mesma verdade, o mesmo evangelho. Então você não precisa ser enganado. Nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é uma segurança para aqueles que pregam o evangelho e saber, esse é o evangelho que eu tenho que pregar. E para aqueles que ouvem o evangelho e querem realmente, têm realmente sede, desejo de salvação e de conhecer o verdadeiro evangelho, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então atente para todas as escrituras, mas atente para esse livro de Atos e você vai ver o que é o verdadeiro evangelho sendo pregado. E você não precisa ficar preocupado com o que grandes homens, diante de homens, estão falando por aí, quando é contrário àquilo que a palavra de Deus fala. Então nós temos aqui em Atos capítulo 13, a pregação de Paulo ali em Antioquia da Pisídia. Eu gostaria, tem muito mais do que 5 pontos, até parece que eu estou pegando as 5 pedrinhas aqui agora. Tem muito mais que 5 pontos, mas eu separei 5 pontos aqui que eu quero destacar para nós nesta pregação de Paulo. A mensagem em si, ou podemos dizer, o preparo para os ouvintes, os ouvintes estão sendo preparados para ouvir a mensagem em si e a conclusão, ou o apelo final. Tem muitas outras coisas que você pode ver aqui. Esses 3 versículos que eu destaquei mereciam uma consideração mais detalhada deles. Você deve fazer isso em casa. Mas eu quero destacar então esses 5 pontos. Para quê? Justamente para isso. Eu não sei qual é a condição de vocês aqui, de todos aqui, mas que seja, porque eu tenho certeza que Paulo, quando se levantou naquela sinagoga, que ele teve a oportunidade e pregou ali naquela sinagoga, ele tinha um alvo, isso fica claro. É para a vossa salvação. É para vós a palavra dessa salvação. É para que vocês sejam perdoados. É para que vocês sejam justificados. A mensagem do evangelho é para isso. É para a sua salvação, se você ainda não é. É para o perdão dos seus pecados. É para que você seja justificado mediante a fé, salvo eternamente. E aqueles que já são salvos sabem, é isso mesmo. Foi isso que aconteceu comigo. Ao ouvir o evangelho, e a minha mente, a minha consciência, meu íntimo ser aberto, o meu entendimento aberto pelo Espírito Santo, eu compreendi que eu precisava dessa salvação, desse perdão, dessa justificação que Cristo oferece. E que só Ele pode dar-me. E assim eu fui salvo. Então, 5 pontos. O primeiro ponto está no versículo 16, o que eu quero destacar, tem muitas coisas. Mas o primeiro está no verso 16. Levantando-se Paulo, quando der a oportunidade, então Paulo se levanta e olha o que acontece, pedindo silêncio com a mão. Disse, homens israelitas e os que temeis a Deus, ouve. Percebe? É uma coisa simples, mas notou isso? Eu não sei como Paulo fez, mas eu acho que o Paulo era um homem muito nobre, muito culto, muito educado. Eu creio que ele fez um gesto com a mão, né? Porque parece que é singular aqui, né? Levantando Paulo e pedindo silêncio com a mão. Eu não sei como foi o gesto, mas ele fez um gesto que todos compreenderam que o que ele ia falar era muito sério, era muito solene e precisavam estar atentos para ouvir. Ele diz isto, ele pede silêncio e diz, homens israelitas e os que temeis a Deus, ouve, esteja pronto para ouvir, quem tem ouvido para ouvir, ouça. E de fato esse é o primeiro ponto em qualquer pregação, seja ela
particular, individual, seja ela num grupo de pessoas numa casa. Lembra na casa de Cornélio, quando Pedro chegou? Cornélio podia dizer: estamos todos aqui para ouvir o que Deus tem a nos falar através de você. O que Deus tem a nos falar. E sabe, jovens e todos que estão aqui, é isso, silêncio. Não conversem. Não porque eu estou aqui. E Paulo também não estava, mas porque vocês vão ouvir a palavra dessa salvação. Vão ouvir a mensagem de salvação. O escritor aos Hebreus diz: convém nos atentar com mais diligência para as coisas que ouvimos. Aí não é só o ouvir, mas atentar para aquilo que já você ouviu. Falar, mas eu tenho que considerar isso. Então a primeira coisa é essa: se você não ouvir, se você não ouvir, não vai ter valor nenhum. Se enquanto a palavra estiver sendo pregada, você estiver com a sua mente longe, não tem efeito para você. Você está perdendo tempo nesse momento. Até aprendendo, ou talvez seria desaprendendo, a não apreciar a mensagem da palavra de Deus. Está acostumando a não dar valor. E isso sabe o que vai acontecendo? Isso vai cauterizando mais ainda os seus ouvidos, a sua mente e seu coração. Você vai aprendendo a não ouvir. Então vamos ouvir. O segundo ponto é a pregação em si, mas você vai ter que ler do verso 17, onde ele começa, não vamos ler de novo, até o 39, é a pregação em si. E é onde ele fundamenta a sua pregação, onde está a base da sua pregação, quais os argumentos, onde está o argumento, de que sonho que ele tirou, de que igreja, religião ele buscou isso. Não foi sonho, não foi da sabedoria dele. Paulo até diz, escrevendo aos Coríntios e escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, olha, para os Tessalonicenses ele diz que eles ouviram, receberam a palavra como na verdade é a palavra de Deus. É de Deus. Ele, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele fala do Evangelho de Deus. Então, a base, o fundamento de todas as pregações que temos no livro de Atos são as Escrituras. As Escrituras. Porque elas são infalíveis. Elas são imutáveis. É a verdade que não muda. É a verdade que não falha. Então, a pregação, ela precisa ser fundamentada na palavra de Deus. Quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, Atos 17, e ele vai na sinagoga, como era seu costume, diz que por 3 sábados ele disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e esse Jesus que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Mas a base, o fundamento eram as Escrituras, e você vai ler essa pregação de Paulo novamente, e ele vai mencionando as Escrituras, Escrituras que aqueles judeus conheciam, Escritura que aqueles gregos prosélitos provavelmente ouviam muitas vezes, pois nós lemos no capítulo, antes da pregação, no verso 17, diz o verso 15, e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer. Então, graças a Deus, num certo sentido, aquelas pessoas da sinagoga tinham um certo conhecimento das Escrituras, da lei, dos profetas, dos salmos, eles tinham. E Paulo não fugiu disso. É aí mesmo que está a base de toda a verdade. Um ex-padre, Aníbal Pereira dos Reis, talvez você já leu algum livro, ou já ouviu de algum livro dele, ele diz, não só em um livro, mas em alguns dos livros que ele escreveu, ele usa uma frase interessante, ele diz, o crente biblicamente convertido. Eu acho interessante isso. O crente biblicamente convertido. Ou seja, ele foi convencido pela verdade da palavra de Deus. Ele não foi enganado por emoções, ele não é enganado por visões ou qualquer coisa assim, por profetadas de homens. Não, é as Escrituras. E Paulo, ele fundamenta nas Escrituras. A única maneira de você escapar do inferno
é você atentar às Escrituras. Você duvida disso? Te provo pela Bíblia. Já ouvimos do Lázaro, mas foi falado do outro Lázaro que estava no inferno. Aliás, desculpa, que estava no seio de Abraão. Mas tinha o rico no inferno. E o rico disse: pai Abraão, manda que Lázaro vai lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que não venham também para esse lugar de tormento. E Abraão disse o que para eles? Você lembra? Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm as Escrituras. Ouça. Não, pai Abraão. Se algum dos mortos fossem ter com eles, eles se arrependeriam. Lembra a resposta de Abraão? Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tão poucos acreditarão ou se deixarão persuadir, ainda que um dos mortos ressuscite. Entende o que é isso? Se você não ouve as Escrituras, não tem esperança para você. Se você não crê, não basear sua fé nas Escrituras, na palavra de Deus, não há esperança para você. A salvação de uma alma em medida maior ou menor varia de pessoa para pessoa, mas é na sua aceitação das Escrituras. E toda pregação do Evangelho só é pregação do Evangelho se aquilo que está sendo dito é fundamentado nas Escrituras. O terceiro ponto que eu quero destacar nessa pregação de Paulo, e é a principal, é o Evangelho propriamente dito. Paulo apresenta Cristo e a sua obra consumada, morte e ressurreição, como o meio estabelecido por Deus para a salvação do pecado. Na verdade, a mensagem, essa pregação de Paulo, a pregação de Pedro em Atos 2, a pregação de Pedro em Atos 3, a pregação de Pedro na casa de Cornélio em Atos 10, a pregação de Paulo aqui, Atos 13, a pregação de Paulo, Atos 17, ainda que é para gentios, o testemunho de Pedro diante das autoridades, não há salvação em nenhum outro, vocês rejeitaram, o testemunho de Estevão, por fim, o testemunho de Paulo diante das autoridades, as menções que se fazem sobre o evangelho que foi pregado aqui, Paulo pregou isso, Pedro pregou aquilo, todos eles, em comum acordo, em uma perfeita unidade, vão apresentar Cristo, e somente Cristo, a obra de Cristo na cruz, e somente a obra de Cristo na cruz, e o fato de que ele ressuscitou, e que é a base, o fundamento da nossa fé, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a pregação é uma farsa. Então a grande mensagem do Evangelho, o alicerce, o fundamento, o teor, como você quiser, do Evangelho, é o fato que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E Paulo vai destacar isso nessa pregação, e todas as pregações que você ler no livro de Atos dos Apóstolos, é impressionante. Às vezes nós damos muita ênfase, é importante, na morte de Cristo. É fundamental, é importante, faz parte. Porque se Cristo não morresse, não tinha salvação. Se Cristo não morresse, Deus não teria feito cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não tinha. Que seria de vós, disse o Senhor certa vez, se o Filho do Homem voltasse como ele veio? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Ele é o grão de trigo que deu a sua vida para nos salvar. Então, se não houvesse morte de Cristo, então é fundamental falar da morte. E por isso, em todas as pregações vão falar, Pedro vai falar, Paulo vai falar, e todos vão falar. E nós falamos, sempre falando, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo teve que dar a sua vida. E se não fosse assim, não tinha salvação para ninguém aqui. Esse é o verdadeiro Evangelho. Não porque eu estou pregando, porque é da Bíblia. E você pode constatar isso. Você pode conferir. Faça como os bereanos, que ouvindo a palavra de bom grado, todos os dias examinavam nas Escrituras para ver se de fato era assim. Você pode fazer isso.
E o resultado é que muitos deles creram no Senhor e foram salvos. Mas sabe, às vezes nós enfatizamos e repito, com necessidade mesmo, temos que fazer isso, temos que pregar sobre a morte de Cristo, porque ela é a morte vicária, a única maneira que podíamos ser salvos, ele foi o nosso substituto ali. Mas às vezes nós falamos pouco, e não vou falar muito hoje, mas falamos pouco da ressurreição de Cristo. E uma grande parte das pregações, a grande ênfase das pregações é sobre a ressurreição. E você pode perceber isso aqui. Praticamente metade dessa pregação de Paulo, ele vai dar um exemplo de Davi. Ele vai falar de Davi, das bênçãos, né? As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. E aí ele diz, por isso, eu estou ali no versículo 34, mas ele já falou no verso 30, ele falou da morte anteriormente, mas ele falou, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele vai continuando, expondo, e ele vai falar de Davi, e ele vai dizer sobre Davi, que Davi disse no Salmo, isso é lá no Salmo 16, não permitirá que o teu santo veja corrupção. E aí ele vai dizer, mas Davi morreu. Mas ele morreu e foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Pedro diz a mesma coisa na sua pregação. Ele diz, Davi morreu e o seu sepulcro está entre nós até hoje. Davi morreu, não é de Davi falando, é da ressurreição do santo, era da ressurreição de Cristo que ele estava falando. E ele vai dizer exatamente isso. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Então, a ressurreição de Cristo é a garantia de que aquilo que Cristo fez na cruz foi suficiente para a nossa salvação. É a convicção que nós podemos dizer, Cristo já ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo e ele é poderoso. Ele é o sumo sacerdote e ele é poderoso para salvar perfeitamente todo aquele que por ele chega a Deus. Não porque ele morreu apenas, mas porque ele morreu e ressuscitou. Nós não estamos anunciando um Cristo que está na cruz, um Cristo que passou pela cruz. Nós não estamos anunciando um Cristo que está num sepulcro, um Cristo que ficou 3 dias no sepulcro, mas estamos anunciando um Cristo vivo, que vive. O Redentor está vivo, o Salvador está vivo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, faço-vos saber, né, o evangelho que já vos tenho anunciado, e ele está tratando da ressurreição naquele capítulo. É da ressurreição, que alguns estão negando a ressurreição. E se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, eu já citei, então a nossa pregação é vã, a vossa fé é vã. Se vocês creem num Cristo que morreu pela salvação de vocês, mas não creem num Cristo vivo, ressuscitado, que fé é essa? Que salvação é esta? Se com a tua boca confessares, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu creio num Cristo que morreu, mas que está vivo. É real. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio. Vai, pregue, anuncia, eu estou convosco todos os dias. Ele está vivo. Vivo, um homem na glória. Como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, em quem habita corporalmente a plenitude da divindade, não em quem habitou, mas em quem habita corporalmente. O Senhor ressuscitou. E eu volto a dizer o que Paulo escreve aos Coríntios, ia dizendo, e falei do assunto do capítulo, ele vai dizer do evangelho que vos notifica, o evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E para corrermos e terminarmos, o 4º ponto dessa pregação de Paulo, e era necessário ali, porque ele estava tratando com judeus e com gentios, sim, gregos, prosélitos, religiosos, que estavam ouvindo a lei e os profetas, e certamente eles estavam
Os judeus criam e eles estavam sendo ensinados que a salvação é pela lei, por guardar a lei. Esse foi o grande problema lá na região da Galácia. Só Cristo não salva. É Cristo e mais circuncisão. É Cristo e mais guardar o sábado. É Cristo e mais guardar dias. É Cristo e mais obras. É Cristo e mais... E esse é um evangelho deturpado. Esse não é o genuíno evangelho. Então Paulo se vê obrigado, se vê necessitado de falar isso. Ele fala isto. Ele fala no versículo 39, quando está terminando a sua pregação, ele diz: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados por ele, Cristo, é justificado todo aquele que crê. Aquilo que a lei não pode fazer, Cristo fez. De tudo o que de tudo o que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados. Vocês não puderam ser. E Paulo podia dizer: nós não pudemos ser justificados. A lei é boa, a lei é santa, a lei é perfeita, mas a lei não é para a salvação, a lei é para condenar quem peca. Mas a graça é para a salvação. E assim ele vai dizer, o propósito de Paulo aqui é falar da suficiência de Cristo, da eficácia da morte de Cristo. É isso que ele está querendo falar. Ele não está simplesmente querendo criticar a lei. O que ele quer no seu foco aqui, a mensagem que ele quer dizer para eles é: Cristo é suficiente. Cristo é único, a obra dele é única. Não precisa de outras coisas. Então ele vai dizer de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado. Nunca ninguém poderá justificar. Nenhuma carne será justificada diante de Deus por obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei faz com que o homem seja condenável diante de Deus. Boca fechada não pode justificar-se, mas temos o testemunho da lei, de que por meio de Jesus Cristo é que somos salvos. E Paulo está, então, apresentando a ineficácia da lei para exaltar, para sublinhar a eficiência, a eficácia da salvação que Cristo produz, a justificação que Cristo traz. Para quem? Para todo aquele que nele crê. E por fim, o apelo, vem para frente, levanta a mão para receber Jesus. Não é esse tipo de apelo. Isso é um apelo emocional, muitas vezes. O apelo que eu quero dizer é o que ele fala no fim do versículo 39 e depois o que ele vai falar no 40 e 41. O apelo não é para você fazer uma decisão ao lado de Cristo, levantar a mão, crer. O apelo é para você não rejeitar. É para crer, desculpa, é para crer sim, mas não aquele crer emotivo. Ele diz no verso 39, por ele é justificado todo aquele que crê. Então você tem que crer. Crer no quê? Em Cristo. Todo aquele que crê na obra que Cristo fez, na salvação que Deus providenciou por meio de Cristo. A palavra dessa salvação nos é anunciada. Por ele vocês têm a remissão, o perdão dos pecados. Por crer nele é que vocês são justificados. Mas aí ele vai dizer: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero, e assim por diante. Mas eu quero só o início do 41. Vede, ó desprezadores. Pessoas que desprezam. Toma cuidado, isso não aconteça com vocês, Paulo está dizendo. O que é dito pelos profetas: quem, pois, creu em nossa pregação, né? Ouviram, mas não creram, desprezaram. É possível isso? É. Não é? É possível ouvir e crer? Sim. É isso que se espera. É possível ouvir e desprezar? Sim. É isso que muitas vezes acontece. Mas que nenhum de vós, seja incluído nesta condenação de desprezar
o Evangelho e assim não ser salvo, antes, contrário, terrivelmente, ser condenado. Condenado ciente de que podia ser salvo. Condenado sabendo que teve oportunidade. Então, começa com um chamado de preste atenção, tenha atenção. O que eu vou dizer, o que vimos aqui, a mensagem do Evangelho é totalmente baseada nas Escrituras. Nas Escrituras. Essa mensagem nos apresenta Cristo, a suficiência dele, da sua morte, tudo foi feito, nada mais precisa ser feito. Nenhuma salvação há por obras, por lei, por qualquer coisa, mas unicamente por Cristo. Então não despreze esta tão grande salvação. Como escaparemos nós, se não atentarmos, se desprezarmos uma tão grande salvação? Que Deus aplique aos corações dos que ouviram e não são salvos, dos que ouviram e que pregam a palavra, para que possamos pregar unicamente a salvação por meio da pessoa de Jesus Cristo. Amém.